Alita, Anjo de Combate, dirigido por Robert Rodrigues, baseado num mangá de mesmo nome, tem vários mangás, né, várias histórias aí da Alita, e o filme tem a produção do todo-poderoso James Cameron. A história do filme se passa no futuro cyberpunk, onde cidades suspensas ruíram e apenas algumas poucas sobraram. Debaixo dessas cidades há outra cidade, um outro local onde vive uma escória, digamos assim, a escória da sociedade, vivendo em meio a caçadores de recompensas, ciborgues e muito, mas muito lixo cibernético. E em meio a todo esse lixo cibernético, um médico barra cientista barra mecânico encontra uma ciborgue nesse lixão, conserta e a chama de Alita, cujo passado vai sendo explorado e vai definindo os principais conflitos da história aqui do nosso filme. Premissa linda, e mais linda ainda é toda a computação gráfica do filme. O CGI do filme é impressionante. Os efeitos especiais, os efeitos visuais são perfeitos. A Alita, ela tá interagindo com atores reais e a renderização dela, a qualidade dos movimentos, a integração com o cenário é impressionante desde o primeiro minuto, quando tem um close-up aqui no olho e a pele extremamente real. Chega até a assustar. Não há nenhuma percepção de contorno, a luz e as cores sempre incidem de maneira corretinha, tudo perfeitinho. Nesse aspecto o filme é impecável. Tá bom, impecável não. Talvez um probleminha ou outro ali na interação com personagens reais, tipo um olhar perdido, ou então uma virada de cabeça pro lado errado, mas sinceramente nada que atrapalhe, se você principalmente olhar só pra Alita. É impressionante. O filme ele se sustenta bastante nas cenas de ação e a Alita também impressiona, mais ainda eu diria, nesse quesito. O diretor Robert Rodrigues conseguiu entregar uma personagem criada, uma personagem que não é real de fato, colocando-a dentro de cenas extremamente complexas de ação e não deixou absolutamente nada confuso. Filme em locais abertos, filme com muitos personagens em cena, filme em locais fechados, filme de dia, filme de noite. Entrega uma câmera lenta extremamente pontual, mas que até melhora a nossa percepção da clareza das coreografias. Mas é tão impressionante a computação gráfica que o meu cérebro ele simplesmente esqueceu em determinado momento que a Alita é um personagem criado, que não é um personagem real, o que inclusive ajuda bastante a aceitar todo aquele cenário, toda aquela proposta steampunk não, toda aquela proposta cyberpunk. Mesmo quando outros personagens apresentam um design meio fora do padrão, um padrão mais humanoide, que é o da Alita, por exemplo, é meio que dentro daquele mundo, o bizarro ele se torna tranquilamente aceito. O bizarro, o irreal, o imaginário, é um mundo muito, muito rico. Mundo esse, inclusive, rico e também muito interessante. O trabalho de mostrar a riqueza do universo proposto, obviamente deixando a suspensão de descrença no nível correto, é também um dos pontos altos aqui do filme. Dá vontade de saber mais sobre o que tem ao redor, sobre o que tem na cidade de cima, se existem outras e como elas estão. A horizontalidade do mundo também é muito bem trabalhada, tem flashbacks pontuais que criam uma curiosidade sobre as histórias de antes do que estamos vendo, daquele cenário que a gente tá vendo, aquele cenário proposto, e o final em aberto também atiça a curiosidade do que vem depois, do que pode vir depois com essa história. O cyberpunk, a cultura cyberpunk, eu diria, aparece bem quando a gente vê as profissões, quando a gente vê as atividades que surgem muito naturalmente em um mundo onde a tecnologia de ponta, misturado com o lado humano, digamos assim, domina, comanda e prosperou mais, inclusive, do que a própria humanidade. E aí vem o meu incômodo maior do filme, que se dá ao roteiro que não tem tanto foco. São muitos personagens, muitas ameaças, e nenhuma parece tão grande quanto aquela que não é devidamente explorada, entendeu? Tornando o filme, assim, um pouco anticlimático. O filme ele corre e chega no anticlímax. Isso acontece porque os conflitos, eles são bem colocados, mas muitos são apenas deixados de lado. Ou não resolvidos de fato, ou pior do que não ser resolvido, eles são resolvidos apenas com uma linhazinha de roteiro. Há uma discussão que o roteiro ele tenta trazer, ali mais ou menos pelo começo do segundo ato, que é o tal paradoxo da inteligência artificial que é criada para um propósito, e que, por ser inteligente,
apesar de artificial, define outro propósito para si. Algo que é discutido e aprofundado em vários filmes, em séries. Ghost in the Shell fala sobre isso, Ex Machina, um filmaço, assista, fala sobre isso. Deixa eu ver o que. A série Altered Carbon, da Netflix, também fala sobre isso, por aí vai. E aqui é apresentado como um conflito, esse lance da casca, né? Qual a importância da casca perante a inteligência. É apresentado como um conflito, mas acaba sendo resolvido com apenas uma frase do roteiro e só. É bem notável também que a montagem ela meio que se perde ali no meio do filme, deixa muitas soluções fora de tela, né? Muita coisa resolvida longe dos nossos olhos, e aí o filme acaba ficando ou trazendo algumas coisas totalmente fora de contexto. A virada do segundo para o terceiro ato, ela praticamente existe fora da tela. A gente não vê essa virada, o que é inadmissível em um filme que supera, mesmo que por pouco ali, 2 horas de duração. Assim, é inadmissível. É algo que o roteiro deveria trabalhar melhor, mas creio eu que ficou de fora porque a montagem, né, lá na ilha de edição, decidiram retirar algumas partes que poderia ser enchimento de linguiça, mas que quando você olha, poxa, elementos importantes para a virada do segundo para o terceiro ato estão fora da tela. Eu não vi. Simplesmente não vi. Eu acho que isso acontece porque a intenção, uma das principais intenções do filme é que a gente se apaixone pela Alita, que a gente entenda bem como ela age, né? Quais são os seus ideais. Muito tempo do filme é guardado para explorar a relação dela com o personagem do Christopher Waltz, que, diga-se de passagem, mais uma vez aparece preso em caras e bocas, que ele não consegue fazer diferente, e também é mais uma vez dono de diálogos curtos e muito simples, como se na direção resolvessem que ele não consegue ir além. O Christopher Waltz não consegue dar um passo além do que é visto normalmente aí nos seus trabalhos, principalmente quando é vilão. Aqui nesse caso não, né? Mas voltando aqui, gastar o tempo de filme na Alita em si é corretíssimo, não estou reclamando disso. Mas foi tanto tempo que quando chega de fato para resolver no final, quando o filme chega inclusive para ela resolver, aí o filme está esvaziado, né? E meio que nas viradas dá muitos saltos sem sentido, e aí a história fica lotada de buracos. Sendo que assim, o vilão, um vilão meio que naquele estilo Master of Puppets, né? Aquele manipulador e tal, é interessante, a gente poderia ter tido muito mais dele, poderia até condensar algumas coisinhas ali, principalmente ali nas viradas do primeiro para o segundo ato e do segundo para o terceiro ato, né? O vilão é vivido pelo Mahershala Ali, que diferente do Christopher Waltz, consegue ir além, ele consegue com extrema facilidade e muita elegância entregar o cara mal e o cara bom também, isso em outros trabalhos. E nesse filme, apesar do pouco tempo de tela, ele consegue ir muito bem. Eu imagino o que ele teria feito se tivesse mais tempo de tela e mais linhas de roteiro, diferente de outros personagens que são apresentados aqui. No fim, uma história menor, menos enxertos no segundo ato e um foco mais fechado ali do roteiro, né? Tentar fechar um pouco mais a história faria de Alita um filme bem mais coeso e muito mais direto, tirando aí o peso dos problemas de roteiro que os filmes do gênero de ação meio que teimam em sempre apresentar. Mas aqui exagerou, passou um pouco do ponto. Para achar esse filme divertido, tem que se apegar às cenas de ação, que são muito bem distribuídas, diga-se de passagem, distribuídas ali nas 2 horas de duração. Tem que se apegar ao carisma da Alita, é importante. Se você se apega muito do filme, você vai gostar. E principalmente também, assim, o cenário que é muito bem apresentado, é muito bem expandido e ainda deixa aquele gosto de que tem muito mais, muito mais a ser mostrado. Os demais aspectos aqui, eles são apenas de ok para baixo, nada demais. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você achou de Alita, Anjo de Combate. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.